que o Galaxy S21 Ultra foi um topo de linha da Samsung muito top e isso todo mundo já sabe. Mas aqui a pergunta é, será que em pleno 2026 esse carinha ainda vale a pena comprar? Bora conferir? E pra quem não sabe, esse daqui é o S21 Ultra, que eu comprei lá no LX por R$500 e arrumei a tela dele. Eu vou estar deixando o card passando aqui pra quem tiver interesse, mas apesar da tela dele não ser original, a digital e tudo mais funciona perfeitamente. E pra quem tem a dúvida, esse meu aqui está na One UI 7.0 com o Android 15. E essa minha versão aqui é a versão com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, ou seja, é a versão padrãozona dele. Bom, falando aqui um pouquinho sobre a tela e a construção dele, apesar dessa tela minha não ser original, é uma tela muito boa sim, e principalmente falando do design dele, essa tela curva que ele tem é muito boa, até eu sinto falta nos aparelhos de hoje em dia. O último aparelho que a Samsung trouxe isso foi o S23 Ultra, se não me engano, e que realmente dá um charme a mais pro celular, apesar de que quando essas telas quebram pra poder consertar depois, não fica nada barato. Mas apesar da idade do aparelho, é lógico que ele ia ter uma construção muito boa, com a parte de trás aqui sendo de vidro, tá, não parece, mas daqui é vidro, e eu aprendi da pior forma que isso daqui é vidro, eu quebrei aqui atrás. Além também de que, se você for pegar uma tela original do aparelho, ele vai ter disponibilidade ali para os 120 Hz ou 60, né? Isso que a minha tela não é original. E também a resolução, você vai poder estar colocando aqui a resolução em Quad HD, que fica uma resolução muito bonita. Eu sei disso porque a Samsung, acho que ela utiliza o mesmo display até nos novos Galaxy. E como eu já testei o Galaxy S24, S25, S26, então é praticamente o mesmo display, com algumas diferenciazinhas aqui e ali. No meu uso do dia a dia com ele, eu realmente não senti falta dele em praticamente nada. Você conseguir aqui abrir os aplicativos, ele é extremamente fluido, ó, ele abre extremamente rápido, não tem nem do que a gente falar aqui. Seja abrir o Gmail, abrir o YouTube, é realmente que pro básico aqui ele vai sim estar te servindo muito bem. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que ele é um aparelho bem esquentadinho, tá? E a gente vai estar vendo isso daqui mais daqui a pouco nos testes que eu vou fazer com ele. E também como uso no dia a dia, eu também não poderia estar deixando de falar da bateria desse carinha, que sinceramente é horrível. Se você pegar ele e deixar ele na beirada da sua cama e for dormir, quando você acordar, esse carinha vai ter perdido uns 20, 30% de bateria. Isso é absurdo, entendeu? No uso também com ele, eu duvido que ele passe mais do que 2 horas e meia em jogo. E se algum milagre acontecer, você chega nas 4 horas com o uso mais tranquilo, seja em redes sociais ou tarefas no Google, como por exemplo. Mas era de se esperar, até porque essa bateria aqui lá já tá velha. E se você for pegar um S21 Ultra, eu recomendo você fazer a troca da bateria dele para ele aguentar nem se for um pouquinho a mais. E para quem tem dúvida, essa bateria aqui é uma bateria de 5.000 mAh. Sobre os testes deles, eu fiz o teste no AnTuTu, que eu inclusive vou estar deixando agora o horário que tava fazendo o teste nele. Eu também instalei uns jogos aqui pra gente estar podendo fazer os testes, tanto no Genshin Impact, no Call of Duty, no Asphalt e também um joguinho ali mais de leve com o Geometry Dash, que é um joguinho bem bacana inclusive. Mas no AnTuTu, o teste que eu fiz com ele, no dia que eu fiz o teste, estava ali mais ou menos na casa dos 18, 19 graus, e eu simplesmente coloquei ele em cima da mesa e deixei ele fazendo um teste por ele mesmo, sem capinha, sem nada do tipo. E ele pegou aqui 658.000 pontos no AnTuTu Benchmark, sendo a sua maior pontuação na parte da GPU. E só fazendo esse teste, ele perdeu 11% de sua bateria e aumentou a temperatura ali de 6 graus, que eu realmente não achei que foi muito, tá? Mas se a gente for considerar que é um aparelho de 5 anos atrás, ele foi lançado em fevereiro de 2021, se eu não me engano, ele tem uma pontuação sim muito boa e muito sólida. Mas o que interessa mesmo é os testes reais que a gente vai fazer aqui com ele, começando pelo Genshin Impact. Eu coloquei aqui, os gráficos dele estão no médio, tá tentando aqui mostrar pra vocês, ó, o médiozão no padrão ali, com um FPS a 30, tá? E sinceramente, pelos testes que eu fiz anteriormente, eu não recomendaria você colocar mais do que isso, ao não ser que você realmente esteja com um cooler ali, ou um lugar realmente bem mais frio, porque senão ele vai estar sofrendo para poder estar rodando. Um pouco que eu tô jogando aqui, eu já consigo começar a sentir ele esquentar, porque esse calor ele exala pela tela, então o seu dedo começa a esquentar, o que realmente não é tão agradável de se jogar assim, mas se você quiser você consegue zerar tranquilamente, principalmente se você abaixar os gráficos ou então FPS, mas as animações sim rodam de forma muito fluida e dá pra você jogar tranquilamente. Eu só senti ele dando uma serrilhada um pouco no jogo quando eu tava na área de água. Tem uma área de água aqui por perto, não vou saber onde fica, até porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Mas quando chega nessas áreas ele dá sim uma serrilhada, mas não é nada que tipo assim vai atrapalhar, que vai crashar o seu jogo, não, nada disso. Ele vai sim rodar normalmente, pode ver que tá rodando aqui normalmente. A parte de trás dele, apesar de traseira tá praticamente descolada, a área aqui do lado das câmeras já começa a
esquentar bastante. Mas é um jogo que eu diria assim que ele é bem jogável, que eu acho que ele não roda competitivamente, mas roda liso sim. Bom, agora aqui no Call of Duty, eu vou deixar aqui na qualidade que, pelo que eu consegui ver aqui, é na qualidade alta e na taxa de quadro máxima. Não vou ativar esses recursos experimentais como super resolução, desempenho ótimo da luneta e etc. Bora iniciar um jogo aqui para ver realmente como que ele vai estar se saindo. Bom, com o jogo iniciado aqui, eu acho que assim vocês conseguem ver um pouco melhor. O gráfico do jogo tá um gráfico ok, tá? Gráfico de jogo mobile mesmo, não tem muito que a gente queira um Red Dead 2 aqui. Mas o que eu quero saber mesmo é se ele vai travar em algum momento de tensão aqui ou de ação. Ó, apareceu um inimigo ali. E tá rodando sim de uma forma extremamente fluida, não tem nem o que a gente falar aqui. Aqui eu facilmente falaria que dá pra rodar um competitivo, apesar de que eu sei que o competitivo do COD Mobile é um negócio insano, pessoal. Não sei nem como é que o pessoal joga aquilo lá, mas se você quiser jogar assim de forma casual, você consegue jogar assim tranquilamente. Acho que a única coisa que tá pegando aqui um pouco é minha internet, que os inimigos estão dando umas teleportadinhas, mas tirando isso, ele sim tá rodando de forma muito tranquila. Então eu diria que sim, se você quiser comprar ele pra poder jogar ali, ou até mesmo ativar o modo Dex que ele tem, você vai conseguir estar fazendo isso tranquilamente. E é claro, a temperatura dele a cada jogo que passa começa a ficar mais e mais quente. E bom, Asphalt Legends iniciado para ver como é que ele se sai. E um detalhe que eu acabei esquecendo de falar nos outros jogos é por essa tela dele ser curva, apesar da minha tela não ser original, tudo aqui fica muito bonito, tá muito imersivo. Então sim, uma experiência muito gostosinha de jogar nele, principalmente por causa dessa tela curva dele, e como o desempenho dele também não deixa a desejar, então acho que sim, para jogos você vai estar conseguindo utilizar ele. Até porque ele rodou Genshin tranquilamente, está rodando aqui o Asphalt Legends também tranquilamente. Eu não vejo algum jogo que ele realmente vai ter uma dificuldade muito grande. Eu percebo que principalmente em saltos ele tem algum micro travamento, mas não é nada muito absurdo. Mas acho que você vai conseguir jogar sim tranquilamente. Não daria um roda competitivamente, mas com certeza ele roda muito bem sim. E é lógico, a cada jogo que passa, a temperatura desse carinha não para de aumentar. Principalmente se você for utilizar ele para jogar com capinha, que ele vai estar aquecendo ainda mais. Ou então se vocês quiserem estar instalando uma Game Hub e conectar um gamepad nele para poder jogar alguns jogos como Hollow Knight, Silksong, Cuphead, GTA e tudo mais, ele não vai conseguir justamente por causa da sua temperatura. Mas para jogos já feitos para mobile, ele conseguiu rodar numa temperatura muito decente e que eu acho que nesse ponto aqui ele já tá conseguindo provar o seu valor sim. Bom, agora uma das melhores partes do S21 Ultra, que é basicamente as suas câmeras, porque apesar de serem câmeras bem antigas, são câmeras que entregam bastante. As câmeras traseiras deles são câmeras muito boas que não vão estar te deixando a desejar. Para vídeo, vou ser sincero, eu não testei ele muito com vídeo, mas se eu conseguir, vou estar deixando aqui um take para vocês agora passando tanto das fotos que eu tirei com ele, tanto dos vídeos que eu consegui tirar com ele, para vocês estarem dando uma analisada um pouco melhor, porque só falar por falar é muito difícil saber realmente qual que é a verdadeira qualidade. Então vou deixar vocês decidirem se as câmeras dele ainda dão pro gasto atualmente. Sendo aqui que ele tem a sua câmera principal 108 megapixels, sua câmera ultrawide, se eu não me engano, de 12, 10 e 10. E bom, essa daqui é a qualidade de câmera do Galaxy S21 Ultra. Eu infelizmente não tenho todos os melhores lugares para poder gravar aqui, mas eu espero que vocês consigam dar uma olhada. Ó, tentar observar uns detalhes aqui, né, da minha bike extremamente suja, enferrujada inclusive. Câmera 0.6, câmera de transição 3x e gravação em 10 vezes. A qualidade dele, pra falar a verdade, tá bem decente, tá? Qualidadezinha muito boa. E a câmera frontal é essa daqui. Tô com meio contra-luz aqui, tá normal. E essa chave. Eu achei que tem uma qualidade sim muito decente. Bom, então falando aqui dos pontos positivos, pontos negativos dele, para poder tá dando uma clareada no que compensa e no que não compensa para ele, se esse dispositivo ele é para você. Basicamente, pontos positivos: tela muito top, apesar dele ter muito problema com linha verde, isso é um risco que você tem que colocar em conta. Esses Samsungs mais antigos, principalmente da linha S, eles dão muita tela verde, mas a tela não deixa de ser absurda. Ele tem um design muito bonito, eu achei um design dele muito sólido, particularmente achei melhor do que o S22 Ultra, mas não do que o S23. A câmera dele eu achei que é uma câmera muito sólida, me surpreendeu bastante até pelo ano do aparelho. Um desempenho também muito sólido, 12 de RAM e 256 de armazenamento. Com certeza não vão estar te deixando na mão, mas você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis considerando os pontos negativos, que no caso é a sua bateria, que já pode ficar um problema meio sério, principalmente pelo superaquecimento que o aparelho tem, tá? Que já é o outro ponto negativo. O aparelho tem um aquecimento muito grande e isso inclusive ajuda a degradar a bateria do aparelho. Ou seja, se é um aparelho antigo e você já vai
vai comprar ele usado, considere colocar uma bateria nova nele para você não passar tanto perrengue com ele. E lógico, o outro ponto negativo dele é justamente a sua idade. Ele é um aparelho que não vai atualizar mais, a gente já tá no One UI 8.5, pelo que eu vi ele já parou aqui no One UI 7.0. E não se engane, é uma One UI muito boa sim, mas você já vai estar ficando de fora das próximas atualizações. Mas esse aparelho realmente vale a pena em 2026? Na minha opinião, vale, mas depende muito do preço e para que você vai usar ele. Se você realmente vai conseguir achar ele bem conservado, com uma tela boa, não precisa nem ser original, mas uma tela decente pelo menos, considerar fazer a troca da bateria desse carinha, apesar do processador dele gastar bastante bateria, eu acho que sim, ele é um carinha que vai estar te servindo, principalmente se você quer utilizar ele para as câmeras, ter um desempenho sólido tanto em câmeras, tanto em multitarefas normal, ainda mais que ele tem um Samsung DeX. Mas se você quer um aparelho realmente forte só para jogo, eu acho que tem alguns aparelhos chineses como o Xiaomi uns pouco, que pela faixa de preço que você vai estar pagando esse carinha aqui, que é na faixa dos 1.200, 1.300 reais mais ou menos, no estado bom, eu acho que ele já vai ter uns concorrentes bem fortes. Mas se você for pedir uma opinião minha, eu diria que se você achou ele na base dos R$1.000 para baixo, você não liga tanto pra bateria, vale sim muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui na Imports Tech, valeu e até a próxima.